Olá, me chamo Leonardo Cabral Paes Silva, sou da turma 2004, hoje é dia 5 de setembro de 2023. Esse é o trabalho de geografia sobre impactos ambientais, sociais e econômicos dos transgênicos, orgânicos e convencionais. O que são transgênicos? O que fazem? Os transgênicos são conhecidos como organismos geneticamente modificados, ou OGMs, ou organismos geneticamente alterados, OGAs. São organismos cujo material genético foi modificado por meio de engenharia genética. Isso envolve a introdução deliberada de genes de uma espécie em outra para conferir as características específicas ou características desejadas de um organismo receptor. Primeiro, os transgênicos podem ser encontrados em diversos campos, incluindo agricultura, medicina e pesquisa científica. Os exemplos mais comuns de transgênicos estão relacionados à agricultura. Segundo, plantas transgênicas. As culturas transgênicas são aquelas nas quais genes de outra espécie são inseridos para conferir as características desejadas, como resistência a pragas, tolerância a herbicidas ou aumento do teor nutricional. Terceiro, alimentos transgênicos. Alguns alimentos processados contêm ingredientes derivados a plantas transgênicas, por exemplo, milho e soja transgênicos são comuns em produtos alimentícios. Quarto, organismos modificados para a produção de medicamentos. Alguns micro-organismos geneticamente modificados para produzir medicamentos e produtos químicos importantes, como insulina recombinante e hormônios de crescimento humano. Quinto, animais transgênicos. Alguns animais também foram geneticamente modificados para fins de pesquisas científicas, ou para produzir substâncias úteis, como ratos transgênicos usados em estudos biomédicos. A tecnologia de engenharia genética permite a criação de organismos com características específicas que podem ser benéficas para a agricultura, a medicina e a pesquisa. No entanto, os transgênicos também geram preocupações ambientais na saúde e ética, relacionadas à disseminação de genes modificados na natureza, a asseguração de alimentos à prioridade intelectual dos genes modificados. Portanto, o uso de transgênicos é um tópico complexo e sujeito a regulamentação estreita em muitos países para garantir a segurança e a transparência. Na agricultura, uma técnica muito utilizada é a introdução de genes ou partes deles em plantas. Desta forma, consegue-se que a própria planta possa se defender de determinadas doenças e pragas. Por exemplo, fragmentos de vírus foram introduzidos no DNA de uma variedade de feijão. Os fragmentos ativaram o sistema imunológico das plantas adultas e elas não experimentam os ataques dos vírus. Como mencionado acima, uma das vantagens é fazer a lavoura ficar mais resistente a doenças. Na pecuária bovina, o benefício pode ser aumentado na eficiência e aproveitamento do capim pelo gado. Como os cientistas não conseguem prever em que local do DNA o material genético estranho será adicionado, pode ser que algumas funções do OGM passem a não ser tão eficientes. Outras desvantagens que os OGMs dão origem a alimentos, grão, farinhas e óleos, etc., que entrarão em contato com o intestino dos humanos. No intestino, pode ser que esse material genético estranho seja incorporado por bactérias. Se esse material conferir a resistência de antibióticos, as bactérias que causam problemas à saúde podem ficar resistentes ao antibiótico. Impactos sociais. Impactos positivos. Número 1. Aumento da produção de alimentos. Os cultivos transgênicos podem aumentar a produção agrícola, ajudando a alimentar uma população global em crescimento. 2. Aumento da resistência a condições adversas. As culturas transgênicas podem ser desenvolvidas para resistir a condições de climáticas extremas, como seca ou inundação, contribuindo para a estabilidade da produção agrícola. 3. Redução de uso de pesticidas. Algumas variedades de plantas transgênicas foram projetadas para ser resistentes a pragas e doenças, reduzindo a necessidade de pesticidas químicos e potencialmente diminuindo os riscos à saúde dos agricultores. Impactos negativos. Primeiro, riscos ambientais. Há preocupações sobre a disseminação de genes transgênicos na natureza, potencialmente afetando as espécies nativas e a biodiversidade. Segundo, preocupações de saúde. Alguns questionam a segurança dos alimentos transgênicos, embora a maioria das pesquisas sugiram que eles sejam seguros para o consumo humano. No entanto, as alergias alimentares e os efeitos a longo prazo ainda não são objeto de estudo.
Terceiro, domínio corporativo. A concentração de poder na mão de algumas empresas de biotecnologia pode criar preocupações sobre o controle das sementes e patentes relacionadas aos genes modificados. Isso é tudo que eu tinha para falar hoje. Bom, eu vou deixar as imagens do trabalho que eu escrevi pequeno porque o tempo foi curto, por mais que o professor tenha dado bastante tempo. Bom, eu vou deixar as imagens aí no final do vídeo, durante alguns segundos. Caso você queira pausar para ver algumas específicas, é só pausar.